Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu vim aqui hoje, num sábado, né? Você vai ver em outros dias, mas acredito que hoje você esteja descansando. Mas conforme prometido e combinado, eu vim trazer para vocês uma sequência de doenças infecciosas importantes na medicina veterinária. E conforme votação que a gente teve lá no canal e no Instagram também, a primeira doença, ou a campeã de votos, foi a encefalopatia espongiforme bovina, o mal da vaca louca. O pessoal tem bastante curiosidade, bastante interesse em conhecer sobre essa doença, então eu vim trazer para vocês algumas informações. Eu já te adianto que são informações básicas, tá bom? Se você tiver alguma dúvida ou quiser algum aprofundamento a respeito dessa doença, é só você deixar algum comentário ou me procurar e você vai saber onde me achar, tá bom? Então, eu sou a professora Carla, e vou falar hoje com vocês sobre as encefalopatias transmissíveis, principalmente encefalopatia espongiforme bovina. Então, vamos dar início à nossa conversa. Olha só, encefalopatia espongiforme transmissível, ou grupo, né, das encefalopatias espongiformes transmissíveis, elas contemplam doenças neurodegenerativas que acometem toda a estrutura do sistema nervoso central, tá bom? Ocorrem em muitas espécies e após a instalação desse quadro clínico neurológico, é invariavelmente fatal. Dentre essas encefalopatias espongiformes transmissíveis, a gente pode pontuar ali a encefalopatia espongiforme bovina, que é específica de bovinos, com o risco de chegar a ser transmitida para humanos, e a gente vai dar detalhes sobre esse tipo de transmissibilidade um pouquinho mais para frente. A gente tem a SCRAPE, que é uma encefalopatia espongiforme transmissível de ovinos, e a gente tem uma variante da doença de Creutzfeldt-Jakob. Olha como eu arrasei nessa pronúncia, quer que eu fale de novo? Creutzfeldt-Jakob. Essa variante, Creutzfeldt-Jakob, eu só estou arrasando, né? É uma encefalopatia espongiforme de humanos, mas essa variante, ela vem como consequência da encefalopatia espongiforme bovina. Não te desespera agora, que a gente vai te explicar um pouquinho mais para frente, tá? Nesse slide, nessa lâmina aqui, eu só quis te mostrar que a vaca louca, a scrape e variantes de encefalopatia espongiforme humanas têm o mesmo princípio de início, tá? É importante também eu lembrar para você que encefalopatias espongiformes, elas têm um agente etiológico bem diferenciado, bem interessante, e na sua maioria, salvo engano, na sua totalidade, são doenças de período de incubação muito longo. Então, não são doenças de manifestação aguda, tá? Vamos lá, então, falar sobre o agente etiológico. Então, quem é que causa a encefalopatia espongiforme ou as encefalopatias espongiformes? Principalmente aqui falando do mal da vaca louca. É um prion. Professora, mas você não falou pra gente de prion, você falou pra gente de vírus, bactéria, fungo, hã, parasitos do tipo nematóides, falou pra gente de protozoários, mas esse tal de prion aí eu desconheço. Qual é a cara dele? Não se assusta, mas ele não tem cara. Por que que ele não tem cara? Porque ele é só uma proteína, o que não quer dizer que ele seja menos agressivo, muito pelo contrário, tá? Prion é um fragmento proteico, é um pedacinho de uma proteína. Essa proteína prion, ela é conhecida pela sigla P maiúsculo, R minúsculo, P maiúsculo, então é PRP, quando ela está normal, quando ela está na sua configuração e apresentação espacial normal. Então, o prion normal, que é uma proteína de membrana das células do sistema nervoso central, chama-se PRP, tá? Quando esse prion, essa proteína, sofre alguma alteração ou uma mutação na sua estrutura espacial,
ela acaba se tornando patogênica, essa proteína. Lembra que quando você teve aula ou de bioquímica, ou de nutrição, ou de qualquer outra disciplina na tua graduação que falava sobre proteínas, a gente precisa que a proteína tenha uma forma para que ela exerça uma função. Se a proteína perde a sua forma estrutural, ela também para de exercer a sua função. Aí a gente não tem mais a ajuda dessa proteína, no melhor dos casos, ou a gente tem uma agressão no organismo causada por essa alteração, no pior dos casos, que é o que a gente está falando aqui quando a gente menciona a vaca louca, tá? Então imagina lá, eu tenho uma proteína de membrana e tenho uma moto também me incomodando aqui. Eu peço desculpas para vocês, porque gravar durante o dia é um desafio. Então, esquece a moto, foca em mim. A gente tem proteína de membrana. Você lembra que a membrana plasmática da célula é constituída por proteínas? Sim. Então, essas proteínas são proteínas normais, ok? Ok. Quando uma dessas proteínas de membrana sofre mutação, ou seja, perde a sua forma espacial, ela se torna patogênica, principalmente aqui, especificamente, falando do PRIO. E aí o que acontece? Quando essa proteína torna-se patogênica, ou seja, ela sofre a mutação, ela começa a se multiplicar ou replicar mais rápido e aí se acumula no sistema nervoso central, tá? Se eu tenho a proteína normal, não tem replicação proteica desordenada e tá tudo ok. A partir do momento que essa proteína sofre uma mutação, ela começa a se replicar mais e se acumula causando danos neurológicos principalmente, tá? Olha só para você conhecer um pouquinho do que é o PRP normal, que está ali em azul, e o que acontece com a sua estrutura espacial ou com a sua conformação para que se torne um PRP-SC. Aquele SC, logo acima do último P da proteína vermelha, significa scrape, tá? Então, eu tenho lá uma proteína normal sofrendo uma mutação que a torna muito mais replicante e patogênica. Ela vira a proteína vermelhinha ali. Ou seja, é outra proteína, não é mais a mesma. Aquela causa mal, tá certo? Azul não te causa mal, é proteína da tua membrana, você reconhece como próprio, tá tudo ok. Sofreu uma mutação, você não mais a reconhece como própria e ela se torna agressiva ou patogênica, tá? Você pode ver ali, ó, eu coloquei para você os príons modificados, ou seja, aqueles que sofreram mutação, são classificados de acordo com o peso molecular. Então, dependendo do peso da proteína alterada, tu tem uma classificação, tá? São 3 pesos que essa proteína doente pode ter. Eu tenho lá a proteína tipo C, ou prion tipo C, que é o responsável pela causa da encefalopatia espongiforme bovina clássica, e eu tenho os tipos H e L, que tem a ver com high and low, que são os causadores da encefalopatia espongiforme bovina atípica. Mas, professora, o que é encefalopatia espongiforme bovina clássica e o que é encefalopatia espongiforme bovina atípica? Resumidamente falando, tá? A encefalopatia espongiforme bovina clássica, ela é oriunda de uma transmissibilidade através da ingestão de produtos de origem animal contaminados. Então, lembra que houve um momento da criação de animais em que se proibiu que os ruminantes consumissem produtos de origem animal na sua dieta? Ou seja, a gente não podia mais botar farinha de ossos na dieta de ruminantes como um plus proteico. A gente não podia mais botar farinha de sangue na alimentação de ruminantes também para você aumentar um pouco a proteína da dieta. Isso foi proibido. Por quê? Porque esses produtos eram fonte de transmissão da encefalopatia espongiforme bovina clássica. Então coloca na tua cabecinha agora, não é só isso, mas para você entender. A vaca louca clássica, ela é transmitida através da ingestão de produtos de origem animal contaminados. E a vaca louca atípica,
ela aparece de forma espontânea. Então, essa mutação do prion normal para o prion patogênico não acontece porque tu ingeriu, acontece de forma espontânea. Alguma alteração endógena que leva à alteração na forma da proteína PRP e ela acaba se tornando a PRPSC. Tá certo? Clássica vem por ingestão, atípica vem de forma espontânea. É bem mais raro, tá? Mas pode acontecer. Então é importante que você saiba que essas doenças neurodegenerativas, elas podem vir de ordem transmissível, sim, através da ingestão, mas elas também podem aparecer de forma espontânea, através de uma mutação endógena, que não houve uma implicabilidade externa para acontecer essa alteração, certo? Isso, essa proteína alterada, eu te mostro ali naquela fotozinha superior do teu lado esquerdo da tela, e essa foto do lado direito inferior, eu estou te mostrando a vacuolização neuronal e astrocitose em graus variáveis. Quero, professora, que palavrão? Calma, tranquilo de entender. Olha só, quando a gente tem a encefalopatia espongiforme instalada, é como se o teu sistema nervoso, vamos falar assim, tá, gente? É bem simples a nossa conversa hoje. É como se o teu encéfalo ficasse parecendo uma esponjinha. Por que que ele fica parecendo uma esponjinha? Porque lá dentro do teu encéfalo, nesse aglomerado celular que compõe o sistema nervoso central, acaba que acontece, o aparecimento de vários vacúolos, várias bolsinhas. E esse acúmulo, ou esse aparecimento de bolsinhas ali entre as células ou intercélulas, torna o teu encéfalo, não só encéfalo, mas é só para você entender, torna o teu encéfalo esponjoso, certo? Fora isso, a vaca louca ou as encefalopatias provocam um aumento no número de células da glia, que são nada mais, nada menos que células que dão o suporte para que os seus neurônios funcionem da forma como precisariam funcionar. Então, a astrocitose nada mais é que um aumento no número de astrócitos, que fazem a sustentação e a nutrição dos seus neurônios, tá bom? Então, a gente tem um aumento de vacúolos inter e intraneuronais. Junto com isso, a gente tem um crescimento desordenado de células de suporte, ou células da glia, como consequência da infecção, tá? Como consequência da doença. Para você entender um pouquinho mais sobre o que é encefalopatia espongiforme bovina clássica, eu trago aí alguns pontos. É uma doença neurodegenerativa, é importante que tu coloque isso na tua cabeça. É lenta e progressiva, então não é o boi comeu farinha de sangue hoje e amanhã ele tá com sinal neurológico, minha gente. O período de incubação, ele é bem longo. Eu coloquei uma média aí de 5 anos para você entender a gravidade. Eu coloquei uma média aí de 5 anos, mas é entre 2, o menor tempo de incubação, até 10 anos, tá bom? Perdoem, eu precisei tirar um pouco o microfone para tossir, porque minha garganta não tá legal, mas acho que vocês entendem, né? Então, olha só, encefalopatia espongiforme bovina clássica é uma doença neurodegenerativa, ou seja, vai degenerando as células do sistema nervoso central de forma lenta e progressiva. Período de incubação, média de 5 anos, pode ser de 2 a 10, tá? E a transmissão, ela é direta, via oral, por ingestão de subprodutos de origem de ruminantes para ruminantes. Então, farinha de carne, farinha de sangue, farinha de ossos contaminados vão fazer o aparecimento dessa enfermidade, tá? Os sinais clínicos da vaca louca clássica começam assim, ó. Quando a gente tem uma alteração proteica de membrana, obviamente a gente vai ter uma alteração em toda a função celular. E essa célula acaba por morrer. Morre uma célula, morre a vizinha,
morre a que mora na quadra de cima, a que mora na quadra de baixo, e daqui a pouco todo o teu tecido perdeu a função. Vocês lembram da definição de tecido? Tecido é um conjunto de células de formato semelhante mesmo à função. Então, as suas células perdem a função, com isso morrem, e o seu tecido para de ter a função que deveria ter, né? Pense que o tecido afetado é o sistema nervoso central. Será que isso é grave? Acho que é, né? Com a morte tecidual, aí vão iniciar os sinais clínicos, porque aí eu tenho neurônios degenerados, eu tenho células da glia degeneradas, eu não tenho sistema nervoso central funcionando como deveria, aí sim, as alterações vão aparecer. Perceba que o início dos sinais clínicos, eles começam com alterações motoras, tá? Então, a deambulação do animal fica prejudicada, alterações de sensibilidade e alterações comportamentais, até chegar no óbito deste animal 3 a 6 semanas após o início dos sinais clínicos, tá? Lembra que o período de incubação é muito longo, então 5 anos depois da ingestão, a morte tecidual vai ser tamanha para aparecerem os sinais clínicos. Apareceram os sinais clínicos, espera-se, infelizmente, o óbito desse animal até no máximo 6 semanas. Tá, gente? Essas alterações motoras, elas vêm decorrentes da falha na deambulação. Então, o animal tem dificuldade de locomoção, certo? Depois disso, a gente vê também a apresentação dos sinais neurológicos mais ligados à questão comportamental e de sensibilidade. Então, tu tem um animal mais irritadiço, um animal mais nervoso, um animal com comportamento alterado. Perceba aquela vaca deitadinha ali, completamente desconfortável. A gente tem também um aparecimento do head pressing, que é o animal pressionando a cabeça contra objetos, cocheira, palanque, qualquer objeto ou qualquer estrutura que possa, na tentativa de pressão, aliviar o incômodo que ele está sentindo. A gente tem um aumento de sensibilidade desse animal a tudo, a estímulos táteis, a encostar nesse animal, estímulos luminosos, estímulos sonoros, tudo é muito amplificado no animal que tem alteração nervosa, tá, gente? Então, qualquer luz demais, qualquer som é demais, qualquer toque é demais e gera respostas exageradas nesses animais, tá bom? Quando a gente fala de encefalopatia espongiforme bovina atípica, lembra que é aquela que eu falei que aparece de forma espontânea, sem haver a necessidade da ingestão de um subproduto de origem animal contaminado? Então, é dessa que a gente vai falar agora, bem rapidinho. Ela é normalmente assintomática, então tu não vai perceber o animal com alterações, como eu te falei agora há pouco, com alterações locomotoras, com alterações comportamentais, com alterações de sensibilidade. Ela é normalmente assintomática, né? Ela está associada basicamente aos animais que estão caídos ou com dificuldade de se levantar, aquele animal sem muita resposta, como se fosse, imagina na tua cabecinha, como se fosse um animal com anemia extrema. Ah, que tá caído. Então, é isso mais ou menos o sinal que aparece, se aparece na encefalopatia bovina atípica, tá? É importante que tu atente para esse detalhe. Normalmente, ela vai aparecer em animais com bastante idade, tá? Com mais de 8 anos. E ela é rara, rara e espontânea. Não precisa ter contato com o prion mutado, com o prion patogênico. É espontâneo, endógeno do animal para o próprio animal, tá certo? Quando a gente fala de diagnóstico, eu espero que essa conversa anterior ao diagnóstico já tenha feito você se atentar para que o período de incubação, ele é superior a 2 anos, tá, gente? É isso que eu quero que você pense e entenda. Se você tiver um bezerrinho de 2 meses com um sinal neurológico semelhante àqueles que eu te relatei, não é encefalopatia espongiforme bovina. Tá bom, minha gente? Então, não é para tu te desesperar com qualquer
manifestação neurológica ou locomotora achando que tudo é vaca louca. É bom saber triar e pensar antes de causar um desconforto importante aí na questão de notificação, né. Falando do diagnóstico agora. Não existe método, né, de detecção da infecção em animais vivos, então não é um exame de sangue num animal vivo com alguma alteração que vai te dizer que é vaca louca ou que não é. O diagnóstico confirmatório, ele é baseado na demonstração desse príon e nas alterações do tecido do sistema nervoso central no animal suspeito pós-mortem, tá. Então, o que que eu vou ver, quando eu coleto a amostra correta, eu já vou te mostrar qual é a amostra correta, quando eu coleto a amostra e encaminho para o laboratório. Eu vou perceber, eu vou enxergar através da microscopia, através de testes que a gente já vai mencionar, o príon patogênico e também o tecido do sistema nervoso central, lesionado por conta da morte tecidual que a gente relatou, tá. O material de escolha para esse diagnóstico é o tronco encefálico, então tu tens que mandar inteiro se possível, certo? Para o laboratório. Resfriado, com todos os cuidados e identificações necessárias. Os testes que são utilizados atualmente para a gente detectar o príon patogênico são o teste de ELISA, né, que é para triagem de caso suspeito, então, suspeito, faço ELISA. Depois o teste de imunohistoquímica para a gente confirmar, eu tenho uma suspeita e eu vou confirmar por imunohistoquímica, e aí para eu tipificar qual é o príon, lembra que eu te falei lá no comecinho que podem ser 3? O C, o L e o H? Então, para eu confirmar e tipificar qual é o príon patogênico, a gente usa o teste de Western blot, certo? Então, triagem com ELISA, confirmação com imunohistoquímica e tipificação do príon com o teste de Western blot, certo? Tudo isso feito com amostra do tronco encefálico. Diagnóstico diferencial. Perceba que quando eu mencionei para vocês a sintomatologia clínica, ela é muito que idiopática. Qualquer coisa, ou coisa é feio, né, gente? Mas qualquer doença neurológica ou até uma intoxicação, uma planta tóxica, ureia, pode levar a manifestações semelhantes. Então é importante que a gente saiba diferenciar através de conhecimento infeccioso e clínico. Diagnóstico diferencial é importante que se faça para a raiva, para as encefalites gerais, né, que pode ser viral, bacteriana também, infecção por herpes vírus, a febre catarral maligna, hipocalcemia, muito comum em bovino de leite de alta produção, a hipocalcemia puerperal, ali no pós-parto imediato, né? As intoxicações, como eu te falei, exemplo aí de plantas tóxicas, inclusive intoxicação por ureia também, as neoplasias de sistema nervoso central e também traumatismos, certo? Então é importante que você faça sempre o teu diagnóstico presuntivo, com base nisso você faz o teu diagnóstico excludente. Então vamos lá, não é intoxicação, não é traumatismo, não é hipocalcemia, não é raiva, não é encefalite ou herpes virose. Opa, esse animal tem mais de 2 anos, tem mais de 5 anos, pode ser que a gente esteja frente a um quadro de encefalopatia espongiforme bovina. Lembra sempre da idade e do período de incubação. Isso é muito importante na tua anamnese, tá bom? Vamos lá. Lembra que eu te falei que a amostra ela tem que ser muito bem coletada, muito bem, acondicionada, identificada, para que você tenha uma resposta de acordo com o que, você imagina? Certo. Então aqui, ó, eu trouxe algumas orientações para a colheita, né, certo é falar colheita, tá bom, gente? A gente fala coleta porque a gente é malandrinho, mas algumas orientações para a colheita das amostras. Tu pode seguir esse passo a passo que eu coloquei aqui para você, que vai ser sucesso. Então, você colhe o tronco encefálico e alguns fragmentos do cerebelo de bovinos e bubalinos,
que tenham mais de 2 anos de idade, repetindo incansavelmente para você não esquecer disso, vai refrigerar essa amostra, se você conseguir mandar em até 24 horas para o laboratório. Se você acha ou tem certeza que vai demorar mais do que um dia, você congela -20, tá? E aí você segue esse passo a passo, essas orientações para condicionamento, identificação e transporte, para que dê tudo certo no diagnóstico e encaminha para o laboratório, o mais breve possível, tá? Agora, quando a gente fala de caso suspeito, caso provável e caso confirmado. Vamos lá, na hora do diagnóstico, tu tem que ter essa sequência na tua cabeça. O que que seria um caso suspeito de vaca louca? Boi ou búfalo, acima dos seus 2 anos de idade, que você já excluiu a raiva. Esses animais devem ter vínculo epidemiológico com algum caso de encefalopatia, então dá uma procurada. Aqui na região, aqui no estado, aqui no país, teve recentemente algum registro epidemiológico de vaca louca? Fico com a orelha em pé. Esse animal foi submetido a abate de emergência ou teve sua carcaça ainda, né, seu corpinho, não carcaça, condenado na inspeção ante-mortem. Esses animais, eles foram importados de país de risco, tem que pensar em tudo isso para você ter uma imaginação, um raciocínio diagnóstico, encaminhado para suspeitar, tá? Então, tem que ter ciência e conhecimento de todas as informações que eu te passei antes, até para você suspeitar que é, tá? Agora, quando a gente fala de caso provável, é um caso suspeito, já com o resultado laboratorial diferente do negativo lá na triagem. Então, deu um ELISA positivo aqui, quando eu fui fazer a triagem. Eu suspeitei, pedi a triagem, pedi o ELISA e o ELISA deu positivo. Opa, provavelmente seja, tá? E aí, para confirmar essa probabilidade, é um caso provável, com resultado positivo no ELISA, resultado positivo na imunohistoquímica e ou no Western blot, que é o exame confirmatório. Sacou a diferença? Então, suspeito é aquele que tu acha que pode ter. Com base no quê? Com base na idade, com base em dados epidemiológicos, com base na situação como esse animal foi abatido, com base na origem desse cara. E aí, você solicita uma triagem. A triagem dá positivo no ELISA. Esse cara provavelmente esteja doente. E aí você confirma através da imunohistoquímica e do Western blot. Deu para sacar? Deu. Deu tudo positivo, professora. O meu boi tá doente, a minha vaquinha tá doente. O que que eu vou fazer com a Marilu? Me passa a receita. Não tem, não tem tratamento, tá? Infelizmente, não é uma doença com tratamento prescrito. Não se trata encefalopatia espongiforme bovina. Antes de eu passar para frente, antes da gente bater o martelo em não tem tratamento, pode ser que você esteja aí na tua casa se perguntando: "Tá, mas e em pessoa, né, que contrai encefalopatia espongiforme?" Porque tem humanos, tem a variante. Que sinais será que essas pessoas apresentam? Sintomatologia neurológica também, tá? Alterações em deambulação, comportamento, muito, muito, muito semelhante ao do bovino, com a encefalopatia espongiforme clássica, tá? Sabendo que não tem tratamento. Daí tu olha para mim e pergunta: "O que que eu faço, prof?" Tens que controlar para não estar de frente com essa enfermidade. Então, o que não tem remédio, remediado está. O que não tem tratamento, profilaxia que você tem que fazer. Como é que eu faço a profilaxia, então, para não daqui a pouco me deparar com o mal da vaca louca no meu plantel, ou no meu país, no meu estado? Controla a importação dos animais, muito cuidado com o uso de produtos e subprodutos de ruminantes para ruminantes, proibir, né, a proibição
de abate de bovinos importados de países de risco, isso é bem importante. Então, tu tá sempre ligado às notícias relacionadas à tua profissão, é um caminho excelente para não acontecer, situações em que você se pegue desavisado. Então, quais são os países de risco? Está tendo surto de vaca louca em algum país? Será que esse país tem correlação, em termos de mercado, de importação, exportação, compra de produtos, compra de animais, exportação de produtos, exportação de animais com o Brasil? Ah, tem. Então eu preciso ficar esperto, tá? A proibição do uso de subprodutos de origem animal na alimentação de ruminantes, isso é de extrema importância, tá? Então, não se usa mais as farinhas de origem animal para aumentar o aporte proteico dos teus bovinos, isso é terminantemente proibido, como, ou sob pena, né, de você arriscar causar aí um surto de uma enfermidade potencialmente fatal. A notificação obrigatória de casos suspeitos, prováveis e confirmados, obviamente, né? Vigilância de doenças nervosas em ruminantes. Você tem que entender, será que essa doença neurológica, ela encaminha-se para encefalopatia? Será que é alguma outra? Lembra do diagnóstico diferencial para isso, né? E para que você consiga fazer a detecção precoce dessa doença, dessa infecção. Além de tudo, a educação sanitária, né, a conscientização dos produtores, a conscientização da comunidade rural, a conscientização da população como um todo, porque por mais que você não crie bovinos, você consome bovinos, seus produtos e subprodutos, então é muito importante que todos estejam cientes sobre essas doenças, né. E aí, com esse desenho engraçadinho, eu encerro a minha humilde participação no teu ensino sobre encefalopatia espongiforme bovina. Eu espero que essas informações que eu te passei tenham sido úteis. Foi muito, muito breve, muito, muito básico que eu te trouxe. É mais como um caráter introdutório para a enfermidade. Se você tiver qualquer dúvida, quiser algum material de apoio, quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre a doença, é só você me procurar, tá? E se você gostou e ficou triste porque terminou a nossa conversa, rimem, porque já já a gente volta com uma outra doença. Inclusive, eu quero saber qual doença você quer agora. Qual enfermidade você gostaria que a gente trouxesse à luz para elucidar algumas dúvidas? Lembre-se sempre de notificar imediatamente o serviço de vigilância oficial de qualquer caso suspeito e até a próxima aula, tá bom? Um beijo e bons estudos!